Estamos na entrevista do Jornal do Engenheiro e ainda estamos na série especial gravada no Encontro Ambiental de São Paulo, um evento realizado pelo Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também pela Federação Nacional dos Engenheiros. Eu estou aqui com Tieme Yamashita, que é consultora de sustentabilidade. Prazer recebê-la aqui, viu? Olha, a Tieme se apresentou, e eu digo se apresentou no Eco São Paulo, porque foi um verdadeiro show, com arte, com histórias. Ela vai contar um pouquinho dessa apresentação para você que não teve a oportunidade de acompanhar na íntegra. E também vai nos explicar um conceito, que é o Motainai. Então, ela vai dizer para nós o que isso significa e como ele pode transformar, e esta palavra é verdadeira, viu? Não é aí um superlativo, é transformar vidas. Mas antes, Tieme, fala um pouquinho do que você veio tratar aqui no Eco São Paulo e teve também uma apresentação surpresa. Eu vim compartilhar com esse público justamente o conceito do Motainai. No momento em que as pessoas começam a se ver com a escassez, e a gente vai fazer agora com a escassez, né? Que a gente não cuidou desse recurso. Então, na verdade, assim, a escassez traz para a gente uma lição. O que a gente tem a aprender com isso? A água é o fim ou é só o começo? Né? É um começo. Então, qual é a lição que a gente pode aprender? E o Motainai, ele entra justamente nisso, né? Um conceito japonês que fala sobre desperdício, mas não do desperdício banal, mas no desperdício num sentido mais amplo, né? Da gente poder refletir qual é o valor desse recurso, qual a importância da cadeia, o que é a cadeia que compõe esse recurso, né? Quando eu falo da água, ele nasce aonde? Ele precisa ser captado, ele precisa passar por um reservatório, ele precisa ser tratado, ele precisa ser canalizado, até chegar na minha torneira, né? E aí, quanta tecnologia preciso? Quanto trabalho de engenheiro? Quantas pessoas envolvidas? Quanto tempo? Quantos anos de aprendizado, de estudo, de projetos, para eu poder abrir a torneira e sair água potável, né? Então, diante desse reconhecimento de tudo isso, eu poder ter o sentimento de gratidão. Aí quando eu falo, poxa vida, tenho gratidão por ter esse recurso. Como é que eu posso demonstrar essa gratidão? Não desperdiçando. Imagina todo o trabalho da natureza, de milhares de pessoas para aquela água chegar limpa e potável para mim, e eu simplesmente deixo ela aberta, escoando pelo ralo. Isso é o quê? Desperdício. Né? Isso é eu não ser digna deste recurso, porque motai significa digno, né? O significado motai, digno, e o nai é o não. É o negativo. Então assim, quando um japonês fala motainai, eu pensava assim, ele está falando que é um desperdício? Nem dói nada, você nem sente. Mas se eu entender que o significado daquela palavra é você não está sendo digno deste recurso, nossa, aí pega em outro lugar, né? É mais profundo. Eu acho que tudo que está acontecendo é para quê? Para a gente poder mudar, evoluir, transformar, né? Então, se reinventar. Quando a gente não é digno de alguma coisa, a gente perde mesmo. A água está sendo a primeira. Quais são as outras coisas que nós estamos desperdiçando? Né? Poder refletir e pensar nisso. E quando veio fazer o trabalho para os engenheiros, por que os engenheiros? Porque os engenheiros são os que resolvem os problemas, eles pensam em como é que eu vou resolver isso. E agora, mais do que nunca, é a hora que nós precisamos dos engenheiros para resolver. Então, pelo que você disse, a atitude reflexiva em relação a um desperdício é uma essência do Motainai. Sim. E você também, na sua fala, apontou pontos cruciais que formam o Motainai. Você falou de gratidão que, pelo que eu me recordo, é um deles. Quais outros pontos essenciais do Motainai? São 3 passos para eu começar a praticar o Motainai na minha vida a partir de agora. Eu olhar todos os recursos que eu tenho. E aí eu começo a ver qual é o valor desse recurso. Esse é o primeiro passo. Qual é o valor na minha vida? Qual a importância dele na minha vida? O segundo passo, reconhecer a cadeia, né? Então, quando eu falo da roupa, a gente fala assim,
Qual a finalidade da roupa? Vestir. Mas para ela virar uma roupa, ela é plantado um algodão, o algodão é colhido, dali vira fio, dali vira tecido, dali tanto trabalho para virar uma vestimenta. Função dela, ser vestida. Assim, ela nasceu para isso, é com essa finalidade. E ela foi comprada com essa finalidade. Já foi investido recurso para essa finalidade. Quando a gente não usa a roupa, quando a gente não usa o sapato, não usa a roupa, não lê o livro, não usa aquele eletrodoméstico, a gente... eu comprei, mas nem precisava. A gente está desperdiçando, não está sendo digno daquele recurso. Então, quando pensa em sustentabilidade e fala-se de consumo consciente, não tem a ver com comprar menos, porque não pode comprar, consumo consciente. Não, é começar a ver qual é de fato o valor das coisas e poder, assim, sustentabilidade, a gente também tem um outro olhar agora. Não dá mais para ter tudo. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Não dá. Não tem dinheiro. Não tem recurso natural para poder ter tantas coisas. Não tem espaço. Não tem espaço. E eu preciso o quê? Usar. Então a gente vai trocar o ter pelo usar, né? E agora a gente pensa em questão de usabilidade. Em casa, eu tenho filhas e a gente faz sempre, a métrica nossa é da usabilidade, né? Mamãe, eu quero comprar um tênis. Aí vamos falar assim, qual é a usabilidade desse tênis? Vou comprar um sapato, qual é a usabilidade dele? Eu vou usar pouco, eu vou usar muito, como é? E aí eu vejo se realmente eu preciso comprar. Mas se é um sapato, um vestido que eu vou usar uma única vez, num único evento, será que eu preciso comprar? Será que eu posso alugar? Será que eu posso pedir emprestado? Olha quantas outras coisas, porque eu não preciso ter, eu só preciso usar. Então esse é um conceito de sustentabilidade para a gente fazer valer a utilização dos recursos naturais para o nosso bem-estar. Não só pensar, eu quero ter, mas isso compromete todos os recursos naturais. E assim, num mundo onde poucas pessoas têm muitas coisas, nós somos acumuladores, e com muitas pessoas não tendo o básico. Esse desequilíbrio, como é que a gente vai querer ser sustentável? Então, o primeiro passo de sustentabilidade é, de fato, começar a ter uma outra consciência, uma nova visão. E, principalmente, Fábio, identificar o desperdício. A partir do momento que eu tenho essa consciência do que é Mottainai, eu olho para minha casa, eu olho para minha vida, eu olho para as minhas coisas e começo a falar, gente, que desperdício. Há quanto tempo esse conceito vigora no Japão? Milenar ele, é muito antigo. Tanto que os japoneses, quando eles falaram assim, o que você faz? Aí eu falo assim, eu dissemino o Mottainai. Aí eles deram risada. Porque eles falaram assim, porque Mottainai não é uma coisa que é disseminada. Mottainai é cultural para o japonês, né? Mas para o resto do mundo não, né? Tanto que tem uma africana que ganhou o prêmio Nobel por implantar o Mottainai na África. Porque aí, quando a gente entende o conceito do Mottainai, os 3 R's fazem sentido. Que são? Reduzir, reciclar e reutilizar. Que as pessoas já falam. Só que você faz porque as pessoas estão mandando. Agora, reutilizar um recurso, ele começa... Por quê? Porque para fazer valer, né? Quando a gente... lá fora, essa feira de produtos artesanais feitos a partir da reutilização e da reciclagem de várias coisas, de PET, daquelas negocinho de café, de tecidos. Olha, aquilo é maravilhoso. Aquilo é Mottainai, porque ele está dando uma nova vida, né, para o material. E agora em São Paulo não se vende mais sacolinhas. Qual a solução? As outras sacolas. E tem sacolas feitas de material, um tipo de um PET, que é de plástico, que dura mais de 100 anos. Impermeável, né? Lavável, fantástico isso. E é feito de quê? É feito de refúgio, um material que foi desprezado pela indústria e que vira agora um artigo de necessidade, que são as sacolas para você ir e voltar e trazer as suas compras, para não usar mais as sacolas plásticas.
Então, assim, já tem um caminho, mas quando a gente começa a enxergar isso, aí começa a fazer, valer a pena você ter a troca de hábito, mudança de hábito. Não por força, por lei, mas você entende que é o melhor caminho. No próximo bloco, Tieme, você vai contar para nós qual o desafio de sensibilizar pessoas e também como você se vale de símbolos para aí disseminar o Motainai onde ele ainda não vigora. E vamos ter aí um capítulo especial para sua vestimenta. Você vai explicar para nós a origem, o que significa e como ela ajuda você a tocar o coração das pessoas nas suas falas, tá bom? A gente volta daqui a pouquinho. Os associados ao CESP contam com uma assessoria jurídica própria, sempre pronta a esclarecer todas as dúvidas. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 10 às 18. Entre em contato e saiba mais. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro, diretamente do ECO São Paulo, Encontro Ambiental de São Paulo. Uma realização do Sindicato dos Engenheiros no Estado de São Paulo e também da Federação Nacional dos Engenheiros. E no primeiro bloco a gente falou o que é o Motainai, um conceito que transforma a cabeça das pessoas e a sua relação com as coisas, com o mundo. E, Tieme, a gente falava da importância dos símbolos. Você se vale de uma vestimenta, você contou uma lenda no início da sua fala. Qual a importância dos símbolos para inspirar as pessoas? Os símbolos, as metáforas, elas são formas de concentrar a informação. Porque o cérebro, as pessoas, hoje, as informações, elas estão muito banalizadas, o número de informações. Então, assim, os meios de comunicação, então, eu estou no celular, eu tenho e-mail, a televisão, a YouTube, são tantos. E aí banaliza. Assim, o que acontece? Cada vez mais difícil você conseguir chamar a atenção de uma pessoa, para a pessoa poder prestar atenção em você. E se ela não prestar atenção em você, não consegue sensibilizar as pessoas. Porque, assim, tem uma diferença entre comunicar e sensibilizar. Comunicar, você falou, você comunicou, mas não aconteceu nada. Sensibilizar, não. Sensibilizar, você sensibiliza, toca a pessoa de tal forma que ela muda, ela entra em ação, muda o comportamento, ela age de uma forma diferente. E para gerar transformação, para gerar resultado, eu comuniquei, mas a pessoa continua fazendo da mesma forma, o resultado vai ser... Então, eu preciso sensibilizar. E aí, sensibilizar como é que eu sei se eu sensibilizei? Quando as pessoas mudam, a atitude muda. E é uma coisa interna. E daqui para frente ela muda, não tem como voltar atrás. Quando alguém começa a identificar o desperdício, antes não... mas agora começou a me incomodar. Agora daqui para... Não é que dorme e depois ela esquece. Então, tem essa questão. Então, os símbolos ajudam muito, porque eles fixam uma informação. Palavras são coisas assim, agora figuras, símbolos, aquilo fixa. A questão da vestimenta. Quando eu me propus a disseminar o Motainai, eu tinha muita dificuldade, porque as pessoas... Eu sou uma consultora jovem, mulher, para falar de sustentabilidade, quando a gente fala em São Paulo, nós temos os melhores especialistas, tudo. Eles falaram assim, Tieme, não, né? Aí eu batia de porta em porta, eu quero falar sobre o Motainai, eles olhavam e falavam que não. Aí eu pensei assim, poxa vida. Como é que eu sensibilizo? Não, eu vou ter que sensibilizar. E aí eu falei, dentro daquilo da sustentabilidade, eu tenho que potencializar os recursos que eu já tenho. Então eu estava só vendo o que eu não tinha, Fábio. Eu não tinha mestrado, doutorado, todas aquelas coisas acadêmicas. Não tinha uma tradição. Eu não era homem. Eu não tinha trabalhado numa grande empresa, você entendeu? Eu não tinha aquelas coisas que eles queriam para poderem me ouvir. Isso eu não tenho. Não tinha cabelo branco, tinha cabelo branco. Aí teve uns que falaram assim, você ainda está na fralda. Quem é que vai querer te ouvir? Porque você está na fralda ainda. E eu pensei, poxa, não é por aí. Mas o que eu tenho que eles não têm? Sou mulher, sou descendente de japonesa,
sou contadora de histórias e sobrevivi a um terremoto. Falei, aí, isso eles não podem, porque eu sou isto. E aí, eu sempre gostei da cultura japonesa, já era contadora de histórias, de lendas japonesas, e eu percebia que quando eu fazia isso para as crianças nas ONGs e nas bibliotecas públicas, quem mais prestava atenção eram os adultos. As crianças amavam, mas os adultos também gostavam. Aquilo era uma coisa. Aí eu falei, eu acho que é por aí. E aí eu comecei a me vestir, comecei a me apresentar dessa forma, e desta forma eu consegui sensibilizar, porque tem um elemento importante que é o elemento surpresa. Eles sabem que vai ter uma palestra sobre sustentabilidade. Ficam esperando. Mas quando eles escutam a música, é uma geisha que está entrando, de kimono, aí eles param tudo, desligam o celular, param e falam, eu quero ver o que é isso. Você desbanalizou a palestra. Por quê? Porque eles imaginavam, eu já sei o que vai acontecer, mas quando eles olham e o cérebro fala assim, olha, não é o que você imaginou, é uma outra coisa, aí o cérebro começa a prestar atenção. E você falou muito sobre a banalização e ela precede o desperdício, né? E quando a gente desperdiça algo é porque aquilo não está importando mais, embora seja importante como a água. Qual é o desafio para desbanalizar o cotidiano? Do cotidiano é fazer valer aquilo que eu tenho. Por exemplo, o que eu tenho hoje, o recurso mais precioso que você pode ter de uma pessoa é a atenção dela. Não é dinheiro, é atenção. Quando uma pessoa te dá atenção, 1 minuto, 2 minutos que seja, meu Deus, isso é muito precioso, porque é tanta concorrência, né? E então eu tenho que fazer valer aquela atenção que você está me dando. É aquela questão, não é a quantidade, mas é a qualidade. Por exemplo, talvez eu nunca mais encontre essas pessoas com que eu fiz palestra hoje. Mas os 45 minutos que eu estive com elas foram intensos. E como isso é uma coisa rara na nossa vida, porque a nossa vida a gente vive, mas não vive de forma intensa. Mas quando a gente tem uma experiência intensa, aquilo se torna inesquecível. E também tem o efeito da emoção. A emoção torna uma mensagem inesquecível, uma emoção verdadeira. Eles falam assim, como é que você consegue tocar as pessoas como o Tainai? Com a verdade. Simples. Eu acredito de verdade e eu vivo isso. Então é uma fórmula simples, né? Uma pessoa que quando fala aquilo, brilha o olho, ela pratica, ela acredita. Eu acredito tanto nisso como um conceito que pode revolucionar uma vida, uma empresa, um país, né? Que eu me coloco à disposição para fazer só isso, né? Então, acredito, e no mundo está tendo pouco disso. Poucas pessoas estão acreditando naquilo que fazem, de verdade. Então, quando você encontra pessoas que acreditam, as pessoas dão atenção. Eu acho que é um pouquinho por aí. Jaime, instantes finais da nossa entrevista, eu quero muito agradecer a sua presença, a sua disponibilidade e quero deixar as câmeras abertas para suas considerações. Se algo importante sobre o Motainai não foi abordado aqui, eu quero que você fique à vontade para falar. Obrigada. Eu acho que Motainai é uma coisa simples, que uma vez que eu entendi, eu começo a praticar na minha vida, né? É um primeiro passo, é o convite que eu faço para vocês. E o conteúdo, o conceito, ele está à disposição, está na internet, está no YouTube. Se colocar o nome Chiemi Yamashita no YouTube, vai ter uma série de vídeos à disposição, entrevistas que eu já dei como essa, vídeos que eu elaborei para disseminar o conceito. E qualquer pessoa, qualquer momento, em qualquer lugar, pode não só começar a praticar, como começar a disseminar. Eu acho que as pessoas falam assim, uma das coisas que eu achei mais interessante é que agora eu consigo explicar para os meus filhos de uma outra forma para que eles não joguem comida fora, para que eles economizem, aproveitem as folhas brancas do caderno que não usaram, né? Então, ele não sabia, não tinha esse conceito, mas agora eles podem multiplicar isso para as novas gerações. Porque sobreviver agora na escassez de recursos
só mesmo sabendo a medida do mínimo necessário e o máximo suficiente. Se eu não sei nem como é que eu vou multiplicar isso para as próximas gerações, para os nossos filhos, prepará-los para isso? É isso. Obrigado, viu? Dentre tantos ensinamentos que tivemos na entrevista de hoje, podemos ver que o momento de escassez também pode ser de abundância. Abundância de oportunidades, abundância de novos caminhos. E espero que você, profissional da engenharia, você, público que nos assiste, possa ter sido aí acrescido através desta entrevista. Obrigado por dedicar o seu tempo, um pouquinho da sua vida para assistir o nosso telejornal. E não termina por aqui. Se você quiser acompanhar mais assuntos a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento, acompanhe este programa e, claro, também o nosso portal na internet. Um forte abraço e até breve.